Som. Boa noite a todos. Vamos então aproveitar esse momento, antes de começar o nosso evangelho, fechar os nossos olhos, onde nós estivermos, agradecer essa oportunidade bendita de estarmos reunidos em nome de Deus. Agradecer por mais esse dia, agradecer por mais essa oportunidade, agradecer por tudo aquilo que nós recebemos, tanto no dia de hoje como nos outros dias. Nesse tempo tão atribulado, nesse tempo de tanta desesperança, nesse tempo onde muitos de nós estamos presos dentro de casa, vamos agradecer por esse momento de poder ficar próximo da nossa família. Vamos agradecer a possibilidade de termos mais esse dia, sendo que muitos já não têm mais isso, sendo que muitos agora, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, choram a perda de seus entes queridos, choram por aqueles que se partiram, mas tudo isso tem um motivo. Pode ser que agora, nesse exato momento, a gente não entenda isso. Mas lá para frente, no tempo de Deus, não no nosso tempo, nós possamos entender tudo o que está acontecendo na nossa vida, todo esse momento difícil para nós agora, e que nós possamos, lá na frente, agradecer a tudo isso. E porque nós possamos agradecer, a partir de agora, vamos proferir a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Boa noite a todos, mais uma vez. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a gratidão. Normalmente quando a gente agradece com o obrigado, né? A gente agradece por um favor que foi feito, por alguma coisa que foi feita. E aqui eu coloquei algumas palavras, né? Obrigado, grazie, thank you, que são usadas em outras línguas para agradecimento. Só que eu vou falar de gratidão, e não é essa gratidão do agradecimento. Tanto que no próximo slide eu coloquei a diferença entre você falar obrigado e de você falar gratidão. O obrigado vem do verbo obrigar, que por sua vez vem do latim obligare, e significa ligar moralmente. Ou seja, quando você expressa esse obrigado, é como se você tivesse uma dívida com a pessoa, né? Como se você tivesse ajudado aquela pessoa e aquela pessoa está numa posição de uma dívida com você. A gratidão já é diferente. Ela vem do latim gratia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Ou seja, significa um reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Essa descrição eu peguei do livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, que é muitas das coisas que eu vou falar aqui, foi desse livro que eu usei. E a gratidão vai muito além do muito obrigado, né? Ela ultrapassa a gentileza, é superior a qualquer interesse. Na verdade, quando você é grato e reconhece em Deus um favor. Reconhece em Deus por aquilo que foi feito. E nas pesquisas que eu fiz, eu achei muito interessante essa frase, né? Que dá para, vamos dizer assim, descrever o mais próximo do que é a gratidão. Gratidão é quando você, mesmo diante de um turbilhão de problemas, ainda assim agradece por ter saúde, lucidez, fé e força para resolver. Porque a maioria das vezes, quando a gente tem um problema, a gente esquece de tudo isso. Na verdade, a gente reclama porque o problema é nosso, a gente reclama porque isso veio para mim e não para o vizinho, a gente faz tudo, mas a gente não esquece
que do mesmo jeito que esse problema veio, vem para nós a força, vem para nós, muitas das vezes, a maneira de resolver esse problema e o melhor de tudo, a gente tem que ver esse problema como um crescimento. E muitas das vezes a gente não vê esse problema como um crescimento. Eu peguei do livro dos Espíritos algumas perguntas relacionadas a isso, né? A gratidão. Então, na pergunta 535 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito, nosso protetor, que devemos agradecê-lo? Ou seja, né? Quando a gente recebe alguma coisa de bom, a gente tem que agradecer ao nosso anjo da guarda. A gente primeiro tem que agradecer a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade, né? E aí ele pergunta, né? Que sucederia se nós esquecêssemos de agradecer? O que acontece com os ingratos? E aí ele pergunta mais uma vez: no entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem, às quais tudo sai bem. E ele diz assim, ó: assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro esta felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Porque muitas das vezes a gente se acha no direito de receber tudo. A gente se acha naquela que nós temos o dever de receber. E não é sempre assim. Muitas das coisas a gente não deveria receber. E a gente recebe e não agradece. Uma das primeiras cartas que Paulo escreveu, Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versículos de 16 a 18, ele diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, a gente tem que agradecer tudo, mas tudo mesmo. E para traduzir este agradecer tudo, o que eu fiz? Dentro do livro Psicologia da Gratidão, não vai estar lá separado dessa maneira. Eu, olhando outras palestras e vendo aquilo que estava acontecendo, eu também separei dessa maneira. Em 3 níveis de agradecimento. O primeiro nível da gratidão: seja sempre grato pelo que você tem. Muitas das vezes nós levantamos sempre reclamando ou dizendo alguma coisa. Mas nós não somos gratos pelo sol que está lá fora, nós não somos gratos pelo ar que está ali, nós não somos gratos pelo momento de pelo menos abrir os olhos e levantar, quanto muitos estão deitados, quanto muitos têm problemas, nós não agradecemos por isso. E é nessa hora que a gente vê o quanto nós somos ingratos, na verdade. Né? O quanto nós reclamamos, porque o que a gente faz? A gente compara sempre com a régua lá em cima. A gente nunca compara que nós temos arroz e feijão dentro de casa para comer. A gente queria caviar, a gente queria jantar num restaurante ótimo. Né? Eu queria comer pizza toda sexta-feira, eu queria sair fora para jantar todo final de semana. Mas a gente nunca olha que todo dia tem comida na nossa mesa. Porque se a gente olhar um pouquinho mais para trás, tem gente que não tem comida todo dia na mesa. E aí que está o problema. Porque se a gente olhasse para trás e visse que tem muita gente passando fome, toda vez que nós tivéssemos um prato, mesmo que fosse água de batata, nós teríamos que agradecer. Porque para trás da gente tem quem não tem nada. Mas não, a gente olha para frente. É claro, nós temos que olhar para frente para evoluir. Nós temos que olhar para frente para não ficar estagnado. Mas a gente também tem que olhar para trás e lembrar dos nossos irmãos que estão lá atrás. Né? Porque esse é que é o problema, a gente não lembra disso. Depois, nós temos o segundo nível da gratidão. Ou seja, no segundo nível, o que nós vamos fazer? Ser grato pelo mal que não nos chega. Se a gente olhar o Brasil hoje, nós não temos nenhum tipo de acidente geográfico grave, nós não temos nenhum tipo de calamidade, tsunamis, terremotos, nada disso. Nós não temos guerra, graças a Deus, enquanto muitos outros países passam por fome, passam por
todo tipo de mazela por causa de guerra. Eu estava assistindo uma reportagem sobre a guerra na Síria. As pessoas nos hospitais não têm o que comer, não tem remédio, não tem... A cada 10, 15 minutos eles escutam o barulho de um jato passando e daqui a pouco treme o teto, treme tudo porque caiu uma bomba. E na hora que cai a bomba, eles já estão esperando chegar aquele monte de gente desfacelada dentro do hospital. Nós não temos nada disso. E a gente esquece de agradecer por isso, porque na verdade isso está lá fora. E quando a gente lembra, amai-vos os vossos irmãos, amai-vos aqueles que estão... A gente não lembra disso. A gente só vai lembrar do que acontece quando está na nossa porta, quando está na nossa cidade. Porque quando está no outro estado, mesmo no outro estado, a gente olha, nossa, que coisa chata. Mas é 2 minutos de conversa e acabou. Vamos seguir a vida. E não pode ser assim, porque todos nós precisamos disso. Amai-vos uns aos outros. E a gente esquece desse amai-vos uns aos outros. A gente vai só para lembrar do quê? Ah, não, se eu tiver comida na minha casa, né? E não vou lembrar de agradecer, mas tem que ter. Mas eu preciso disso. Então a gente precisa lembrar disso. Seja grato pelo mal que não nos chega. Seja grato pelo você sair da sua casa hoje. A gente sempre lembra, foi um dos exemplos que ela citou. Nós sempre lembramos de pedir ajuda quando a gente vai viajar. Ah, que Deus nos acompanhe. E quando chega, a gente não pede ajuda porque chegou? É como se fosse obrigação chegar, né? Então a gente, se eu cheguei, ainda bem, não quero saber o que aconteceu. Né? O que pode, o quanto que os espíritos e todos aqueles que estão próximos de nós evitam às vezes de que um acidente não aconteça, de que um assalto não aconteça, de alguma coisa que não aconteceu. Mas a gente não lembra. É muito difícil. Já é difícil a gente ficar no primeiro nível, que é agradecer pelo aquilo que a gente tem. Agradecer por aquilo que a gente não recebe, eu estou para te dizer que é mais difícil ainda. E aí, chega num terceiro nível, que é o quê? Seja sempre grato pelo mal que nos chega. Aí eu vou falar que eu acho que a gente ainda está muito longe, né, os normais, vamos dizer assim. Tem poucos aqueles que vão agradecer por aquilo que já passou, por uma doença, por um câncer, ou usando o nosso dia de hoje, né, se a gente olhar o coronavírus não pelo lado ruim das pessoas que estão perdendo os seus familiares, seus idosos, mas olhar pela facilidade que nós temos hoje de estarmos todos em família. É claro que é difícil, é claro que às vezes a nossa desculpa era sair de casa para trabalhar, não ficar em casa e conversar com aquele seu familiar mais difícil. Ou o quanto de bondade dentro dessa situação que nós estamos vivendo hoje, que tem acontecido. Né? Então, aquele que é bom, está sendo bom. Está tentando ajudar o seu próximo de alguma maneira, os governos, as pessoas se juntando numa corrente do bem, tentando ajudar aquele que está lá perdido na rua, tentando ajudar aquele que ainda está passando fome, pior ainda, que ainda não tem nem para quem pedir na rua o dinheiro. Né? De alguma maneira as pessoas estão se juntando no mundo inteiro, não é só no Brasil. Quem imaginaria que ia chegar nesse ponto dos Estados Unidos perceber que em alguns hospitais eles não têm nem o básico mais, um país de primeiro mundo, onde todos eles se achavam, né, o dono do mundo. O quanto isso está trazendo para nós de que o dinheiro hoje não está valendo nada. Porque você não, né? Como é que você vai trabalhar? Se você tem que cuidar de você primeiro. Se a gente tem que cuidar da nossa família, cuidar daqueles que estão próximos de nós. E o inverso também é verdadeiro, né? Porque essas mesmas pessoas que, em alguns casos que mostram na televisão, de que vão ao supermercado comprar todo o estoque que está lá, achando que o mundo vai acabar. E aqueles que precisam, a gente não pensa neles, né? Se a gente comprasse um e o que estivesse do nosso lado também comprasse um, tinha para todo mundo. De alguma maneira, isso tem que ser feito assim, porque a gente tem que pensar no nosso próximo. Nós temos que pensar naqueles que estão próximos de nós. Porque se a gente pensar só no eu, pensar só não, eu vou resolver o meu problema.
aí ninguém vai resolver o problema de ninguém. Porque é assim que vai acontecer. Se a gente não se juntar e perceber que o mundo é uma coisa só, apesar de cada um falar uma língua diferente, na hora que a doença ataca, ela não quer saber se é da Europa, se é do Brasil, se é da China, da onde quer que seja. É nessa hora que o povo tem que se unir, é nessa hora que a gente tem que olhar o próximo, o rico, o pobre, né? Que cada um tem a sua vida, cada um tem a sua maneira de subsistir, mas nós temos que pensar que todos nós estamos juntos no planeta Terra. E não só pensar no que está acontecendo. Então, se a gente conseguir, em algum momento da nossa encarnação, nem todos, no mesmo momento, porque cada um tem um momento de evolução diferente, agradecer pelo mal que nos chega, porque se o mal chega, ele chega de Deus. Só que a gente não consegue entender isso como uma coisa boa para nós, né? Quantos e quantos casos de pessoas que passaram por uma doença, que já ouviram falar, que estavam em estado terminal, conseguiram nesse pequeno espaço de tempo mudar tanta coisa na sua vida. Agradecer por essa situação, porque foi isso que tirou aquele véu dela. Foi isso que conseguiu, de alguma maneira, mostrar para ela o quanto que nós precisamos ser muito mais espirituais do que materiais. Porque nós somos espírito vivendo na matéria, passando por uma situação hoje, a qual nós precisamos aprender. Algumas das vezes pelo amor, muitas das vezes pela dor, porque nós somos teimosos. Então chega a nossa professora dor e faz aquilo que precisa fazer, porque várias outras vezes nós não tivemos a humildade de escutar e saber que pelo amor a gente podia resolver esse problema muito mais fácil. E aí eu peguei uma citação de Santo Agostinho, que está no capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala assim: as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, quando nós passamos por um momento difícil, e normalmente é no momento difícil que nós lembramos de Deus, porque nos momentos bons quase nunca a gente lembra dele, é a hora que nós nos ligamos mais, é a hora que nós vemos o quão frágil nós somos. E é a hora que nós percebemos que nós precisamos de Deus ao nosso lado sempre. E não só naquele momento difícil. Não só naquela hora que você escuta do seu médico, ou não só daquela hora de que você perde um ente querido, que aí sim a gente vai lembrar de Deus. Nós temos que lembrar de Deus sempre. Agradecer sempre. Usar sempre essa gratidão. Porque quanto mais grato nós formos, menos egoísta nós seremos. E o egoísmo é aquilo que nos estraga de várias maneiras. Então, quanto mais grato a pessoa for, mais livre ela é. A gente agradecer por tudo. É difícil? Claro que é difícil. Né? É fácil chegar aqui, ler o livro e falar: olha, gente, tem 3 níveis de gratidão, todos nós precisamos passar pelos 3 níveis. Cada um no seu momento, cada um na sua situação. Eu não estou dizendo para não chorar a perda dos entes queridos. Eu não estou dizendo para a gente não chorar um problema de saúde, a gente não chorar por um problema financeiro. Mas eu estou dizendo para a gente tentar entender o que Deus quer nos mostrar com tudo isso. O que nós precisamos entender desta situação que nós estamos passando. Porque assim como um pai, ele só traz aquilo que é bom para o filho. Só que o problema é o filho entender que naquele momento a gente não pode querer tudo, porque nem tudo vai ser para o nosso bem. Ah, eu queria ganhar na loteria. Não, tudo bem, você quer ganhar na loteria, e aí o que vai acontecer? Você vai usar todo esse dinheiro e esquecer de Deus e cair numa situação muito pior e perder uma outra encarnação, porque o dinheiro te trouxe muitas facilidades essa que você não podia ter. Porque senão você ia cair naquela desgraça, você caía naquela situação que várias vezes atrás você já caiu.
né? Então é difícil isso. Aí eu trouxe uma historinha do sapo e do escorpião. Essa historinha do sapo e do escorpião, na verdade, é para trazer o sentido da ingratidão. Existia uma chuva e de um lado de um rio que estava começando a subir, tinha um sapo que facilmente ia atravessar esse rio e tinha um escorpião. E chegou para o sapo e pediu: sapo, por favor, você não pode me levar para outra margem do rio antes que o rio suba e aí eu não vou conseguir atravessar e vou morrer? E o sapo falou o seguinte: mas o escorpião, como é que eu vou te levar para o outro lado do rio se eu tenho quase certeza que quando você subir em cima das minhas costas, você vai me picar? Aí o escorpião falou: claro que não. Eu estou pedindo a sua ajuda. Você acha que eu vou fazer isso com você? E o sapo ficou ali, ressabiado: ajudo, não ajudo, ajudo, não ajudo. No final das contas, o escorpião acabou convencendo o sapo de ajudar ele. No meio da travessia, o sapo foi, pula daqui, pula dali, pula daí. O escorpião chegou e pá, picou as costas do sapo. O sapo foi, quase já paralisando, perguntou pro escorpião: escorpião, você tinha dito que não ia fazer isso. Por que você fez? Porque é da minha índole, é do meu instinto. E no final das contas, os dois morreram. Nesse caso em particular, a gente vai trazer o pensamento do quê? Da ingratidão. Porque por mais que neste caso, eu vou colocar o sapo na figura de quem? Daquele que ajuda, na figura de Deus, que sempre está ali te ajudando, na figura dos espíritos bons, que sempre estão ali te ajudando. E nós, na figura de quem? Do escorpião. Que por mais que a gente receba ajuda, por mais que aquilo que está sendo feito é para o nosso bem, a gente está sempre reclamando. A gente sempre ali, apunhalando aquele que está nos ajudando. Por quê? Por falta de entendimento. Por falta de saber que talvez aquilo que nós estejamos recebendo hoje, aos nossos olhos, naquele exato momento, não seja bom. E muitas das vezes não é. Quem gosta de perder o emprego? Quem gosta de passar por necessidade, qualquer que for? Quem gosta de passar fome? Mas muitas das vezes, se a gente olhar para trás, e graças a Deus nós temos esse esquecimento temporário de tudo aquilo que nós já fizemos anteriormente, aí sim nós veríamos que muito daquilo que nós estamos passando agora é só reflexo daquilo que lá atrás nós deixamos de aprender. E chega uma hora que nós temos que aprender isso. De novo, muitas vezes pela dor e não mais pelo amor. E para finalizar, eu gostaria de colocar aqui, que a vida fica leve, mais leve quando a gente agradece mais do que pede. Vamos então começar a fazer esse exercício de que talvez, se nós pegássemos um caderno todo dia e olhasse tudo aquilo que de bom nós recebemos e tudo aquilo que de ruim nós recebemos num dia, eu tenho quase certeza que nós temos muito mais para agradecer do que para reclamar. Simples, muito mais. Mas a gente só vai lembrar do ruim. Nós vamos só colocar um peso maior naquilo que é ruim e não naquilo que é bom. Tem uma reflexão do Chico Xavier, do livro Reflexões para Todos, onde ele coloca agradecemos. E eu vou terminar a palestra lendo essa, então eu vou pedir desculpa porque eu vou virar as costas. Ele diz assim, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros,
pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade da consciência de que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueceste a existência. Sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que lhe louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Então que nós possamos, a cada dia, agradecer. Agradecer pelo que nós recebemos, agradecer pelo mal que nós não recebemos. E o limite máximo, agradecer pelo mal que nós recebemos, que talvez é tão pequeno dentre tantos os males que nós poderíamos receber. Então, gratidão a todos. Eu agradeço muito a presença de todos, não aqui fisicamente, mas nas suas casas. Que todos nós possamos nos cuidar e que tudo passa. Chico já dizia. Muito obrigado a todos.